investiu contra ele e tornou ele, o governo dele, o império de Judá, o governo de Judá, subjugado nesse tempo. Mas ele se rebelou. E aí, Judá passa a viver um momento muito difícil. Isso está descrito no tempo do ministério do profeta Jeremias. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Em especial, no capítulo 36 do livro de Jeremias, foi quando Deus mandou Jeremias escrever uma profecia no livro. E quando essa profecia chegou até o Joaquim, escrita em um rolo, ele tomou aquela profecia e colocou no fogo e queimou. Porque esse homem, ele era tão perverso, que ele foi aquele que desprezou a palavra de Deus, desprezou a palavra da profecia. E aí no capítulo 36, versículo 30, eu quero ler esse texto com vocês, que o Senhor diz a ele: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Essa foi a palavra do Senhor para o Joaquim. Joaquim foi aquele que mandou prender Jeremias. Ele perseguiu Jeremias. Ele se opôs à palavra da profecia. E a Bíblia diz que Nabucodonosor o prendeu e levou para a Babilônia. O seu reinado foi marcado por abominações. Esse foi Joaquim. Então, aqui no capítulo 36, os versículos 4 a 8 vai fazer uma referência a ele. Aí depois do Joaquim, os versículos 8 a 10 de 2 Crônicas, capítulo 36, vai falar do Joaquim, o 19º rei de Judá. Ele reinou por 3 meses, ele tinha 18 anos, ele reinou por 3 meses. Nabucodonosor o levou cativo para a Babilônia, e nesse tempo, os utensílios sagrados, boa parte deles, foram levados para a Babilônia e depositados aos pés do deus Marduk. E no lugar do Joaquim, que reinou apenas 3 meses, Nabucodonosor colocou Zedequias. Ele tinha 21 anos e reinou durante 11 anos. Meus irmãos, se esses outros reis eram perversos, esse Zedequias foi o pior deles. Foi o pior. Porque esse desprezou Deus em todo o sentido. Você pode imaginar, ou que você possa imaginar, ele desprezou o Senhor, e desprezou a palavra do Senhor. Existe algo que está muito claro, se você ler o capítulo 36 aí de 2 Crônicas, o versículo 14, diz que nesse tempo a abominação em Judá era tão grave que o povo não se arrependia dos seus pecados. Não havia temor. Por mais que a situação era delicada e complicada, não havia temor, não havia arrependimento, não havia devoção. Isso me lembra muito Apocalipse capítulo 9, versículo 21. E também Apocalipse capítulo 16, os versículos 9 e 11, quando diz que Deus, quando Ele trouxer o juízo sobre este mundo, sobre as nações, as pessoas vão estar esmagadas pelo juízo de Deus, mais amargas, mais profanas, mais obcecadas pelo pecado elas estarão, e não haverá nelas arrependimento. Todos esses textos, do capítulo 9, capítulo 11, que eu já citei, vai dizer que o povo não vai se arrepender dos seus pecados. Da mesma forma foi no tempo de Zedequias. E a Bíblia vai dizer no versículo 15, desse mesmo capítulo 36, de 2 Crônicas, que Deus começa a falar, a voz profética, começa a ressoar em toda a nação de Judá, em toda Jerusalém. Jerusalém, capital do reino do sul, Jerusalém. Nesse versículo 15 do capítulo 36 de 2 Crônicas, diz que de cedo até a noite, Deus começou a levantar vozes proféticas. Mas o povo não ouve, não dá ouvido. E aí, a palavra vai dizer que o povo zombava dos mensageiros de Deus, desprezava a palavra de Deus, e eles zombavam dos profetas,
Que triste, irmãos. E quanto ao Zedequias, ele não humilhou o seu coração. À medida que Deus falava com ele, mais enrijecido, endurecido, ele se tornava. E aí ele rebelou contra Nabucodonosor. E nesse tempo, diz que todos os utensílios que ainda restavam na casa de Deus foram levados para a Babilônia. E foi no tempo dele, no reinado dele, que o templo foi destruído, queimado. Os portões da cidade, todos destruídos, e os muros de Jerusalém derribados. Então agora vocês entendem o que aconteceu? Por isso que esse capítulo é muito importante. Sem a leitura desse capítulo, você não vai compreender com exatidão o que exatamente ocorreu em Jerusalém. Mas o que era Jerusalém? Do que espiritualmente nos fala essa cidade? Em Deuteronômio capítulo 12 vai dizer que Deus escolheu essa cidade para fazer ali habitar o seu nome. Nós vemos a história do povo de Deus tendo o seu início, o seu chamamento, a sua vocação, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus tira Abraão de uma terra de ídolos e diz para ele que ele iria lhe mostrar uma cidade e que ele se tornaria um povo que abençoaria e um povo que seria abençoado. E a partir daí começa a história do testemunho de Deus, a história do povo de Deus. Deus escolhe esta nação. Dentre todas as nações, Deus escolheu Israel para fazer ali habitar o seu nome. Então nós temos toda a história do povo de Deus. E quando nós chegamos aqui no livro de Neemias, nós vemos que esta cidade, ela está desolada. E por quê? Porque quando você termina 2 Crônicas capítulo 36, você começa a entender todo o livro de Jeremias. Jeremias passou 40 anos. Durante todos estes reis, inclusive, durante o período do reinado de Josias, já fazia 5 anos que Jeremias já exercia o ministério profético. E ele viu que não houve um arrependimento daquela nação. Ele viu que para aquele povo, aquele avivamento foi um aviltamento, foi uma zombaria, uma vileza. E Jeremias profetizou 40 anos, para que o povo de Deus não fosse levado para o cativeiro, e o testemunho de Deus não se tornasse um opróbrio. Então, é o que acontece. Aí nós temos o livro de Daniel, nós temos o livro do profeta Ezequiel, nós temos esses profetas que foram profetas durante o cativeiro. Porém, Deus, Ele vai levantar homens para restaurar a sua casa. Pode parecer algo sem sentido para você, mas tem que fazer sentido, irmãos. Porque ali Deus não está escrevendo apenas uma história, Deus está falando de uma realidade muito maior. Porque o que Deus tinha em vista era o seu filho. E nós temos que entender que essa parte da história, por mais trágica que ela seja, ela é uma partícula dentro daquilo que nós entendemos ser o supremo e eterno propósito de Deus. Então, nós não podemos olhar, não tendo nenhum sentimento, porque hoje nós vemos a partir da vida do nosso Senhor. Lembra em João, no Evangelho de João, no capítulo 2, nosso Senhor esteve diante dessa casa. Aquela casa era apenas uma representação, e aqueles sacrifícios que tinham e que aconteciam ali, apontavam para a cruz do nosso Senhor. Eu posso dizer para vocês que tudo isso Deus usou como uma forma de didática. Isso não começa aqui com Salomão, com Davi, com Salomão. Isso começou lá, no capítulo 25 do livro de Êxodo, quando Deus disse para Moisés tomar uma oferta de todo o povo de Israel e fizesse uma casa para ele. E nós sabemos que aquela casa, o tabernáculo, que em todas as suas particularidades também falavam da cruz do nosso Senhor, falava da sua pessoa e da sua obra.
Deus usou isso como uma tipologia, mas era uma forma didática do falar de Deus. Porque quando nós chegamos no Novo Testamento, o que é que nós temos? Nós temos a realidade daquilo que Deus falou.